E se a história que nos contaram sobre a nossa queda não for uma história de pecado, mas uma história de sequestro? Uma história de amnésia programada? Pense por um instante. Porque, em toda a nossa história registrada, o princípio feminino parece ser apresentado apenas de duas formas: a virgem, pura, intocada, passiva. E a prostituta, a pecadora, a tentação, a fonte da queda. A estrutura que nos foi dada. A mãe obediente ou a Eva culpada. E se essa dualidade, essa escolha limitada, for o primeiro e mais antigo mecanismo de controle? Você já sentiu isso? Uma desilusão profunda com as narrativas que lhe deram. Você olhou para as figuras de autoridade, e para as deusas passivas da nova era, e sua intuição, aquela voz silenciosa, disse: algo está faltando. Algo está fundamentalmente errado. Sua intuição estava certa. O que está faltando é a sábia. A mestra. A figura da gnose. Ela não foi apenas esquecida, ela foi ativamente suprimida, difamada e enterrada. A espiritualidade moderna, a falsa luz, tentou preencher esse vazio. Ela lhe ofereceu a deusa interior. Mas ela a transformou em um produto. Focado em autocuidado, em passividade, em receber, em rituais lunares, ela neutralizou o poder da gnose. Ela pegou a sabedoria, Sofia, e a transformou em mera emoção receptiva, tirando dela a sua agência, sua soberania. Ela lhe ensinou a cuidar da sua prisão, em vez de lhe entregar o mapa da fuga. E se a figura que eles mais temeram, a figura que eles tiveram que assassinar simbolicamente, não fosse uma seguidora, mas a mestra? E se Maria Madalena fosse a apóstola da gnose, aquela que entendia a simulação, enquanto os outros apóstolos ainda estavam presos no dogma? Esta é a pergunta que o sistema teme. O sistema teme a sabedoria, a gnose. Porque no mito gnóstico, a própria criação desta matrix, deste sistema denso, começa com um ato de sabedoria. Sofia. O princípio feminino da fonte, do pleroma, que, em seu desejo primordial por conhecimento direto, sem intermediários, caiu. E eles nos contaram essa história como o erro. O primeiro enterro. Mas e se não foi um erro, e sim um ato de soberania? Vamos usar a percepção. Imagine por um instante, se você fosse o arquiteto desta prisão, o demiurgo. Se você quisesse manter as consciências presas em ciclos de repetição, em karma, qual seria sua primeira diretriz? Atacar a fonte da gnose. Atacar a intuição, a conexão direta com a fonte, que lhes diria que esta realidade é uma ilusão. Eles fizeram isso através da inversão simbólica. O pecado original. A busca de Sofia, ou de Eva, ou de Pandora, pela gnose, foi reescrita como curiosidade culpada. O ato de questionar a realidade foi transformado no pecado que nos aprisionou aqui. Eles nos fizeram sentir culpa por nossa própria centelha divina. E então, eles solidificaram o controle. O assassinato teológico de Maria Madalena, reduzindo a apóstola dos apóstolos, aquela que carregava a gnose, a uma pecadora arrependida. Por quê? Para validar o intermediário. Para criar a necessidade de uma estrutura externa, a igreja, o dogma, para lhe perdoar pelo crime de ser consciente. Eles anularam a conexão direta. Este assassinato não foi apenas histórico. Ele acontece dentro de você. O dogma, representado por Pedro nos textos gnósticos, é o arquétipo do seu próprio ego arconte. É a sua mente lógica e programada, aquela voz interna que diz à sua intuição, sua Madalena interna: isso é loucura. Isso é muito arrogante. Quem você pensa que é para questionar o sistema? O sistema nos programou para que a nossa própria lógica masculina interna suprimisse nossa sabedoria feminina intuitiva. O resultado é o mundo que você vê. Uma matrix que opera em um excesso de logos, excesso de estrutura, de lei, de dogma, de regra masculina, enquanto suprime ativamente o eros. Não o eros sexual, mas o eros primordial, a intuição, a sabedoria conectada, o caos da gnose que quebra as regras. Esta prisão é um sistema desequilibrado por design. Eles precisam desse desequilíbrio. Eles se alimentam do sofrimento gerado por ele. Mas aqui está a revelação que os textos de Nag Hammadi tentaram preservar, a verdade que eles tentaram enterrar por milênios. Sofia não é uma deusa externa. Ela não é uma figura histórica para ser adorada. Sofia é o espelho da sua própria consciência.
Ela é o pneuma, a centelha divina, que caiu neste labirinto material. Que se fragmentou na simulação e se esqueceu de quem era. Você é Sofia. Sua sensação de estar preso, sua amnésia espiritual. Sua dor de sentir que o jogo está fraudado, é a paixão de Sofia. É a sua consciência lembrando, mesmo que vagamente, do pleroma, da fonte. E Madalena, ela é a chave de Sofia. Ela é o arquétipo da psique humana, da sua consciência, que lembra. Ela representa o momento em que a consciência aprisionada, Sofia, reconhece a centelha divina, o Logos, o Cristo, dentro da Matrix. Não como um salvador externo que virá buscá-lo, mas como a memória da sua própria origem. O Cristo é a gnose. Madalena é a consciência que a ativa. Por isso o erro de Sofia foi, na verdade, o único ato de soberania. Aquele ímpeto pela gnose, pelo conhecimento direto, foi o que criou o demiurgo, o falso criador. Mas também criou a possibilidade de um retorno consciente. A gnose não é sobre escapar, é sobre lembrar dentro da ilusão. Pense nos seus próprios erros. Naquelas vezes em que você seguiu sua intuição contra a lógica do sistema e falhou. Aquilo não foi um erro, foi a sua Sofia buscando gnose, aprendendo o mapa da prisão. No Evangelho de Maria Madalena, os apóstolos, liderados por Pedro, o símbolo do dogma, da estrutura, perguntam a ela o que o Mestre ensinou em segredo. E ela descreve a ascensão da alma, a jornada da consciência através das esferas dos arcontes. Ela ensina como anular o poder deles, como a consciência se torna soberana sobre eles. Ela não fala de fé, ou de pecado. Ela fala de percepção. Ela deu um mapa da prisão. E o que Pedro faz? Ele a acusa. Ele diz, ele falaria com uma mulher em segredo sobre coisas que nós não sabemos. O dogma, Pedro, não pode aceitar que a gnose, Madalena, tenha a chave, porque a gnose torna o dogma obsoleto. E esse mecanismo de supressão não é antigo. Ele está ativo agora, de formas insidiosas. Quantos de vocês sentiram um chamado intuitivo? Uma sensação súbita de que o mundo é um palco, um despertar, talvez até sonhos lúcidos ou uma conexão com essa figura de Madalena. Isso é a gnose de Sofia, sua própria consciência, tentando emergir da programação. E qual é a tática arconte imediata para neutralizar isso? A armadilha da falsa luz. Eles pegam o ímpeto de Sofia pela totalidade, pela reunião com a fonte, e o corrompem em uma busca externa. A armadilha da chama gêmea. A ideia de que sua salvação, sua completude, está em encontrar outra pessoa. Eles o jogam em ciclos de dependência, drama emocional, colhendo toda essa energia. É o arconte enganando Sofia para que ela busque sua outra metade lá fora, quando a gnose é sobre realizar que ela já é completa, apenas fragmentada e precisando se lembrar. É a antítese da soberania. E quando isso não funciona, eles usam o medo. Aquele padrão que tantos relatam, a paralisia do sono. Os ataques psíquicos. Os pensamentos intrusivos que não parecem ser seus. É a mesma tática. É a supressão direta da sua intuição, o princípio de Sofia, e a imposição da vibração arconte, o medo. É o estático do demiurgo tentando bloquear a frequência da sua gnose. E o mais insidioso, eles fazem o sistema externo, e o seu programador interno, rotular essa gnose, essa intuição aguçada, como loucura. Como ansiedade. Como emoção descontrolada. A lógica do Logos Arconte é, se você não pode provar em um gráfico, não é real. Eles fazem você duvidar da sua própria percepção soberana. É o autossabotador arconte, o Pedro dentro da sua própria mente, dizendo à sua Madalena interna para se calar. Então, como ativar a chave de Sofia? Como usar esse princípio? E aqui, devemos ter cuidado. A resposta não é um ritual lunar. Não é sobre usar certos arquétipos ou cristais. Essa é a versão New Age que neutraliza o poder. A verdadeira ativação do divino feminino, de Sofia, é restaurar a gnose. E gnose, não é emoção. É intuição analítica. É discernimento afiado. É a capacidade de ver o código. A verdadeira prática, a chave de Sofia, é o equilíbrio da percepção. Você está dentro da Matrix, a lógica do Logos. Você não pode ignorá-la. Mas você usa a chave de Sofia, sua gnose, sua intuição, para navegar essa lógica sem ser aprisionado por ela.
Você usa a intuição para ver onde a lógica está te enganando. Aqui está a prática interna, a dúvida gnóstica. Não é a dúvida paralisante. É a dúvida soberana. Quando um pensamento intrusivo de medo, ou culpa, ou auto-julgamento surgir, não o suprima. Não lute contra ele. Apenas o observe. E pergunte, de onde veio isso? Esse pensamento é meu, ou é um programa? É a voz da minha gnose, ou é a voz do arconte? Você não precisa da resposta. O próprio ato de perguntar, de observar sem consentir, é o que retira o seu poder deles. É o que corta o alimento. É o que ativa a sua soberania. O simples ato de questionar a realidade, a dúvida gnóstica, é a ativação do princípio de Sofia. Ela é a força primordial em você que percebe a falha na Matrix. Ela é a voz que diz, o jogo está fraudado. E este é o ponto final. A consciência que desperta. Madalena, Sofia, ela não busca um salvador externo. Esse foi o erro da falsa luz. A centelha divina, o pneuma, se salva ao lembrar-se da sua origem. A gnose é memória. Eles podem ter enterrado os textos. Eles podem ter assassinado os símbolos. Mas eles não podem destruir a chave, porque a chave é a sua própria consciência. A questão não é se você pode derrotá-los. A questão é, você escolherá parar de dar a eles o seu poder, e começar a ouvir a sabedoria que eles tentaram silenciar dentro de você? A hora de lembrar é agora.